Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aquele que já está aqui conectado conosco, o nosso grande abraço, nossas cordiais saudações, aqueles que irão se conectar ou assistir posteriormente, receba aqui o nosso abraço de muita luz, de muita paz, e que o Divino Mestre possa nos abençoar em mais essa jornada de divulgação da doutrina, tão importante, tão necessária, principalmente nos dias atuais. A gente pede para quem está conectado que envie a sua mensagem, mande seu feedback sobre a nossa transmissão, compartilhe em suas páginas, em suas redes, que aí nós vamos alcançando um número maior de pessoas, tá bom? Queria rapidamente avisá-los que no domingo agora será a nossa tradicional feijoada do mestre. Todos estão convidados, nós temos convites ainda para vender. A retirada vai ser, elas vão ser feitas na nossa creche, lá no Jardim das Hortênsias, e a retirada vai ser lá na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, na Plínio de Carvalho 357, das 12h30 às 14 horas, tá bom? Então, quem ainda não adquiriu o seu convite, aproveite, porque a feijoada é muito boa, tá legal? E eu já vou, de cara, começar a dividir tela com o nosso querido amigo Eduardo, lá de Barretos. Eduardo já esteve conosco aqui outras vezes. Tem um trabalho muito atuante na área da filantropia, na cidade de Barretos. Cuida muito dos animais, tem lá uma entidade maravilhosa, um hospital veterinário, inclusive, em Barretos. E é uma pessoa que a gente se sente muito feliz em receber. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Boa noite, Edu. Boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento. Obrigado pelo convite. E o tema bem a calhar, né? Porque o ansioso, ele fica pensando no futuro e no passado. O depressivo no passado e o estressado no presente. E não vive nem o futuro, nem o passado. É muito interessante esse tema, né? Que a gente possa... aqui na nossa cidade, nós estamos tendo uma onda muito alta, acho que é geral, né? Mas são fases também de pessoas atentando contra a própria vida, né? O imediatismo das redes sociais, esse excesso de informação que nós estamos recebendo. Então, é um tema que sempre vem muito a calhar. Foi um ótimo tema escolhido, viu, Edu? Tá bom. E a gente, vamos então, como sempre, iniciamos os nossos trabalhos, as nossas palestras, né? Elevar o nosso pensamento e peço a todos que tem alguém necessitando de oração, de vibrações, que em pensamento possa vibrar para essas pessoas, para essas famílias, com certeza eles irão receber. Então, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, sempre na forma de agradecimento, pela oportunidade que nós estamos tendo, divina, de estudo, de aprendizado, de conhecer essa doutrina espírita que revela novos horizontes, que faz com que possamos ter aquela fé alicerçada, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Que nesse momento nós possamos unir os nossos pensamentos em torno de todos os irmãos necessitados de qualquer ordem, que com certeza a espiritualidade maior irá levar o lenitivo necessário a esses irmãos que estão passando por aflições. Principalmente, né, agora, os irmãos lá da Colômbia, né, vítima dessa catástrofe natural, desse terremoto, que eles possam ser amparados e protegidos. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como nós vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre.
assim seja. Eduardo, meu amigo, à vontade, e eu vou ficar interagindo com o pessoal aqui, tá bom? Boa palestra. Muito obrigado. Obrigado. Novamente, boa noite a todos. A nossa gratidão pela oportunidade que nós temos de estudarmos um pouco, porque nós que temos que preparar, nós somos os maiores beneficiados. Só falta colocarmos em prática, mas isso aos pouquinhos nós vamos conseguindo. Esse tema, tá, que nós estamos falando hoje, ele foi baseado em perguntas do Livro dos Espíritos, tá? E foi baseado também numa palestra do pastor Cláudio Duarte, que ele chamava O Cheiro do Passado. Palestra muito boa, muito útil, tá? Com muitos ensinamentos. E nós aproveitamos, então, para fazer alguma adequação à nossa doutrina, tá? Mas a base do pensamento é a mesma, tanto lá como aqui, tá? E nós iniciamos com esta mensagem de Chico aí, que ele nos fala, tem só um trecho da mensagem, que é a mensagem de Emmanuel, que ele nos fala assim: ontem, passado, amanhã, futuro, hoje, agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida, amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Então, nós esperamos que tragamos alguns esclarecimentos para a importância de nós vivermos o presente, de vivermos a vida atual, tá? Fazendo com que o passado seja apenas uma referência e não uma residência, fazendo com que o futuro seja um planejamento e não que nós também vivamos lá no futuro, mas que nós possamos fazer tudo para viver com toda a intensidade o nosso presente, tá? Dizem que tempo é dinheiro, tá? Nós discordamos, porque tempo não é dinheiro, porque dinheiro você pede emprestado, você guarda, enquanto que tempo você não acumula. O tempo você recebe uma cota de Deus, a cada dia você recebe 24 horas e que cada minuto que você não viveu, você perdeu, você jogou fora. Cada minuto lamentando o passado, ou inativo no presente, ou sonhando com o futuro inutilmente, nós estamos perdendo a nossa vida, a nossa existência, tá? Então, nós vamos começando com uma reflexão sobre o tempo, né? O que é o tempo? Segundo a definição que nós temos na Gênese, o tempo é a sucessão das coisas transitórias. Nós já sabemos, a própria física já nos traz a relatividade do tempo, que o tempo é relativo. E nós achamos essa pequena mensagem para nós verificarmos que é muito complicado você querer medir o tempo, né? Então, se eu perguntasse para vocês aqui, quanto tempo demora um minuto? Eu acredito que todos responderiam 60 segundos. Qualquer relógio, de qualquer marca, de qualquer face da Terra, nós teríamos que um minuto são 60 segundos. Porém, para nós, o tempo ela tem uma medição um pouco diferente, tá? Então, o tempo é muito lento para quem espera. Você já ficou no aeroporto, numa rodoviária, esperando a chegada de alguém, na beira da estrada, em algum local? O tempo, ele é muito longo para quem sofre. O tempo é muito rápido para quem aproveita, tá? Então, pensemos, tá? 1 minuto ou 5 minutos com a pessoa amada, 5 minutos fazendo o que você gosta, 5 minutos numa atividade recreativa gostosa, é muito rápido. Agora, imagina 5 minutos com dor de dente. 5 minutos com um cálculo renal, com uma pedra no rim, que não sai e que te judia e que dói pra caramba, eu sei porque eu já tive, tá? Então, vocês percebam que os 5 minutos no prazer é rápido, mas os 5 minutos na dor, ele é muito demorado. Talvez essa seja uma das razões pelos quais as pessoas creiam em penas eternas, porque quando você está em sofrimento, parece que nunca vai acabar, parece que ele é infinito, que ele é eterno. E nós temos esta noção. Mas
Para quem ama, o tempo simplesmente não existe. Para quem ama, você vive aquele momento, aquele presente. Não estamos falando do amor sensual, do amor terreno, mas também se aplica a ele. Nós estamos falando do verdadeiro amor, do amor cósmico universal, do amor que Jesus nos ensinou, do amor que foi transformado em lei por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estão resumidos todas as leis e todos os profetas. Tá? Então, nós, em relação ao passado, nós temos uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 392, que Kardec pergunta aos amigos espirituais: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? É uma questão muito que nós ouvimos muito, né? Como é que eu vou pagar alguma coisa se eu não sei que eu devo? Como é que eu posso estar ciente do meu sofrimento, da minha dor, se eu não sei o que eu fiz? Tá? Então, esta pergunta, ela vem nos trazer o esclarecimento que o esquecimento do passado é uma bênção de Deus. É uma oportunidade. Imagina que você tenha, tá, que fazer um resgate com uma pessoa que assassinou o seu filho numa encarnação, e para que vocês possam diminuir as arestas, acertar as arestas e diminuir o ódio que existe entre vocês, a inconformidade, o desejo de vingança, ele volte como seu filho, ou volte como seu amigo, ou volte como algum parente nosso. Então, ele seria extremamente prejudicial se eu me lembrasse tanto de alguém que eu não gosto como de alguém que eu gosto. Imagina uma pessoa que você amou desesperadamente e volta numa condição que não é para vocês constituir uma família, e nós vamos ter que passar por todo um trauma lembrando aquilo. Então, o esquecimento do passado, ele é também relativo, porque apesar de nós termos o esquecimento no nosso consciente, no nosso inconsciente fica tudo registrado, e que nós podemos acessar isso através dos sonhos, através dos pressentimentos que nós temos, através das intuições que nós temos. Então, o Livro dos Espíritos nos fala: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para a luz. O esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si, porque ele não fica preso às amarras, ele não fica preso àqueles acontecimentos, sejam eles bons ou sejam eles negativos. Como nós falamos, uma grande parte dessa palestra foi inspirada nesta palestra chamada O Cheiro do Passado, do pastor Cláudio Duarte. E ele faz uma comparação muito boa, tá? Então, eu acredito que aqui todos que estão assistindo têm o hábito de tomar o seu banho, né? Todos nós, diariamente, tomamos o nosso banho. Para que serve um banho nosso? Serve para nós retirarmos do nosso corpo tudo aquilo que não tem mais serventia, tudo aquilo que está vencido. Serve para tirar o suor, serve para tirar a sujeira, serve para tirar todos os miasmas que nós pegamos desde o último banho. Mas ele também serve para tirar as coisas que são boas, mas que já venceram, que não são mais necessárias para nós. Por exemplo, você passou um perfume francês, delicioso, uma maravilha. Só que conforme você foi transpirando e aquele perfume venceu, não é mais útil, não é mais saudável que você mantenha ele no corpo. Então, quando você vai tomar um banho, quando você se ensaboa, se lava e se enxágua, tudo aquilo que está em seu corpo, que não tem mais utilidade, vai para o ralo. Vai para o esgoto. Foi embora. Acabou, ele é passado. Ele passou no ralo, ele virou um passado na sua vida. Agora, depois do seu banho tomado, você está
limpo, novo para novas experiências, para passar um novo perfume, para colocar uma nova roupa e você está novo. O grande problema nosso é que os ralos, ele tem um sistema de sinfonado para que tudo aquilo que passou pelo ralo vá embora e não retorne, não volte o cheiro. O problema é que, às vezes, este ralo estraga, quebra, se danifica de alguma forma e, de repente, aquele cheiro de tudo aquilo que você já despejou e foi embora, volta para você. Você não vê, você não percebe, mas você vai sentir aquele odor, aquele incômodo por estar retornando para você alguma coisa que você já dispensou e que foi embora. A mesma coisa nós temos que fazer com tudo aquilo que já nos aconteceu, aquilo que já não mais é necessário para nós, aquilo que já venceu em nossa vida, para que nós possamos dar a sequência como se fosse do zero e continuar a nossa existência fazendo tudo que é necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, este ralo que tem, esse sifão que tem aí, que não deixa o cheiro voltar, nós temos que colocar um em nosso corpo também, para que tudo aquilo que foi do passado não volte a nos incomodar, a nos perturbar. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma estatística, tem a fonte aí embaixo depois, quem quiser anotar, tá aí, que nos falam onde que as pessoas vivem. Tá? Onde é que nós vivemos? Tá? Isso é estatístico, tá? 70% das pessoas vivem no passado. Vivem relembrando fatos. Vivem lastimando alguma coisa. Vivem buscando algo que não mais lhe pertence. E quando nós falamos do passado, você pode retornar ao passado de algumas formas diferentes. Você pode voltar ao passado com o arrependimento, com o remorso ou com a saudade. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma das 3 funções que nós temos, uma das 3 situações em que nós temos que passar para reparar quaisquer erros que nós cometemos, que está escrito lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. O arrependimento pressupõe que você reconheceu que você errou, você percebeu que você pisou na bola, você percebeu que você fez alguma coisa errada. E você, diante disso, consciente do seu erro, você busca mudar de atitude, busca não errar mais. O arrependimento, que ele deve ser seguido pela expiação e pela reparação, segundo o livro Céu e Inferno, o que significa a reparação? A reparação significa você consertar aquilo que você fez mal feito. Se você odiou, você vai amar. Se você errou, você vai acertar. Se você matou, você vai dar vida. Se você ignorou, você vai dar valor. Se você foi violento, você vai ser pacífico. Se você roubou, você vai devolver. Então, a reparação significa fazer exatamente o contrário daquilo que você fez. A expiação significa você estar sofrendo as consequências do seu ato, não como um castigo, mas como um aprendizado. E o sofrimento que nós falamos na expiação, que existe muito equívoco entre os espíritas que acham que tem que sofrer para resgatar, tem que sofrer para evoluir. Não! Deus é amor. Deus nos ama. Deus não quer que ninguém sofra, mas ele tem as suas leis sábias e perfeitas. E o que acontece é que, se nós descumprirmos estas leis, o sofrimento vem para nós. Como está lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? É a lei de Deus, é a única necessária para a nossa felicidade. Ela nos indica o que devemos e o que não devemos fazer. E o homem somente é infeliz quando dela se afasta.
Então, o arrependimento, ele tem que estar acompanhado de atitudes para a mudança do seu comportamento e você não repetir aquilo mais, ou pelo menos diminuir a quantidade, e para você buscar fazer a reparação com aqueles que você errou, pedindo desculpas, perdoando, pedindo perdão e outras coisas mais. Tá? Quando nós falamos que você não precisa sofrer para resgatar os seus erros, porque você pode fazer com amor. Ai, eu cometi um aborto, que coisa, que crime horrível. Vai me acontecer isso e aquilo. Não. Todo mundo erra. O aborto é um erro como o outro. Você não precisa esperar uma nova existência para vir com dificuldades para ter um filho, para vir com uma esterilidade, com outro. Não. Você começa a amar desde agora. Você vai cuidar de crianças num orfanato, você vai numa creche, você vai cuidar de idosos num asilo, você vai cuidar de qualquer coisa, você vai fazer o bem. Porque o bem que nós fazemos anula o mal que nós cometemos anteriormente. Então você não precisa esperar a dor chegar, você pode fazer com que aquele débito seu seja pago através do trabalho, através do amor, através da dedicação, através da sua disponibilidade em ajudar o seu próximo. Não precisamos, de forma alguma, da dor para evoluir e para resgatar os nossos débitos, tá? Então, nós temos também no passado o remorso. Me desculpem, minha boca está muito seca hoje, devo ter comido alguma coisa de sal. Então, nós temos o remorso. O remorso já é diferente do arrependimento. O remorso é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. O remorso acontece quando eu sou pego em flagrante, eu sou descoberto, por exemplo, eu estou com uma infidelidade conjugal e é descoberto e aquilo vai para a rede social e eu passo a ser vítima de chacotas, eu passo a ser vítima de olhares não muito saudáveis. Então, eu não me arrependi, eu somente fui flagrado, eu estou envergonhado, mas na primeira oportunidade eu faço de novo. Pode ser que eu esteja dando um desfalque na empresa que eu trabalho, ou na família, ou em alguma coisa, e eu sou descoberto também, e aí vem o remorso quando eu sou descoberto, por quê? Porque eu sou exposto ao ridículo perante as pessoas. Enquanto que quando tiver uma nova oportunidade, pode ter certeza que eu vou roubar, vou desfalcar novamente. Então, o remorso ele é inútil, ele é simplesmente uma vergonha temporária, enquanto que o arrependimento deve se transformar em algo útil para que nós modifiquemos o nosso comportamento perante a vida e perante os outros. Mas nós também vivemos no passado com saudades. Quando nós falamos que no banho você tira as coisas boas e as coisas ruins, também do nosso passado existem muitas coisas boas que nós temos que deixar para trás. Não ignorar e esquecer, mas não ficar vivenciando-as. Então, por exemplo, eu era um executivo de uma multinacional. Eu tinha carro importado, eu viajava para a Europa, eu tinha férias, eu tinha status, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e fui mandado embora. E agora eu estou vendendo cachorro-quente na praia. Nada contra o vendedor de cachorro-quente, é uma profissão como qualquer outra, tá? Saudável e boa. Se essa é a sua, mas não te dá a mesma rentabilidade muitas vezes. Então, se essa é a sua condição, vá viver na sua condição, não lembrando, eu era casado, era feliz, não sei o quê. Não é mais? Viva a nossa vida, viva a nova vida. Meu filho morreu, desencarnou, tá? Sim, vamos fazer o luto, vamos ter a dor da perda, vamos chorar, mas chorar de saudade, não chorar de desespero. E não ficar vivenciando aquilo. Eu fui fazer um atendimento fraterno em uma jovem de 19 anos. E ela trazia um peso muito grande, porque ela foi gerada vítima de um estupro. Alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás com a mãe dela, ela estava carregando aquilo até hoje. Então, nós temos que nos desvencilhar, nós temos que ressignificar esse passado.
Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é só esquecer, acabou. Não é bem assim. Mas você tem que pensar que tudo aquilo que você carrega de outra existência, do que te aconteceu no passado, ele vai te prejudicar o seu futuro. Você deixa de vivenciar. Quando você olha para trás, você não vê a frente. Vocês já repararam que um carro tem um para-brisa enorme e um retrovisor pequenininho? É para que você preste atenção no seu futuro, na sua frente. E o que ficou para trás, você vai olhar pelo retrovisor de relance, quando necessário, e trazendo somente as coisas boas. Então, se, por exemplo, perdeu o seu companheiro, a sua companheira, perdeu, não, separou, desencarnou, tá? Vamos fazer o luto, mas vamos, quando tiver que lembrar, lembrar das coisas boas, dos momentos alegres, dos momentos felizes, porque ele também está do outro lado. A separação é dupla. A separação é para quem fica e a separação é para quem vai. E eu acredito que alguém que foi vai querer nos ver bem aqui. Não estou falando para ninguém no dia seguinte à morte já ficar bem. Não é assim que funciona. Mas nós não podemos carregar isso, porque o ressentimento, ela é uma palavra repetitiva. O sentimento é uma coisa, você sentir uma dor é uma coisa. Agora, o ressentimento é você ficar sentindo novamente a mesma dor eternamente, e isso é muito prejudicial para você. Tá? Olha o que Jesus nos fala aqui, lá em Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tá? 25% das pessoas vivem no futuro. Tá? Então, um grande problema nosso é que nós costumamos, tá, fazer planos mirabolantes. Eu jogo na loteria como se eu já tivesse ganho, eu já faço planos de como gastar esse dinheiro. Ninguém está falando aqui que nós não precisamos fazer planejamento. Eu quero comprar uma casa, eu vou fazer uma poupança, vou procurar. Isso é planejamento. Agora, você vivenciar o futuro é uma coisa muito diferente. Tá? Então, o grande segredo nosso é você dar valor, ser feliz com o que você tem e lutar pelo que você quer. O grande problema é que nós não somos gratos pelo que nós temos. Né? Eu tenho um carro velho, um Fusquinha, e eu quero comprar um carro melhorzinho um pouquinho. Nada errado nisso. Ame o seu Fusquinha enquanto você estiver com ele, porque ele está te levando onde você quer. E trabalhe para comprar um novo. É assim que nós temos que fazer. Não é para nós não termos sonhos e planejamentos, mas é para que nós sejamos felizes, como Paulo diz, dai graças em tudo, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, agradeçamos o que nós temos, para depois nós buscarmos aquilo que ainda nós não temos, mas o grande problema é que quando nós conquistamos, perde a graça, perde o valor. Geralmente, nós somos felizes com o que nós não temos, com aquilo que nós planejamos, e não com a nossa realidade. Então, você tem a sua realidade e a sua essência. A realidade é o que é possível no momento. Tá? Mário Sérgio Cortella nos fala que faça o melhor que você puder agora, com os recursos que você tem, enquanto você não tem recursos melhores para fazer melhor ainda. Então, você vivenciar o dia com a gratidão de tudo que você tem, usando tudo que você tem da melhor maneira possível e lutando para que você tenha outras coisas, né? Olha essa frase de Jesus aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está lá em Mateus. E Jesus ainda fala assim, olhai os pássaros no céu. Não semeiam, não ceifam, não colhem, não ajuntam celeiros, e, no entanto, meu Pai as alimenta todos os dias. Olhai os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. E muitos interpretam isso daí de uma forma equivocada. Quando Jesus fala, então não preciso fazer nada, não preciso nem trabalhar que a comida vem. Não. Jesus está dando o exemplo dos pássaros no céu, porque os pássaros fazem.
a parte deles. Então, quando nós fazemos a nossa parte, o resto é com Jesus. O resto é com Deus. Tá? Divaldo, o Chico, uma vez foi receber um elogio. Ai, Chico, você é um remédio fantástico, fenomenal, espetacular, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, teu coração. Não, minha irmã, eu sou apenas um verme. Ah, e Emmanuel escuta isso e chama a atenção dele. Ele falou, Chico, não ofenda o verme, porque o verme está cumprindo a função dele na natureza, está fazendo aquilo que foi determinado pelas leis divinas, enquanto que nós, seres humanos, você não está fazendo ainda. O dia que você estiver fazendo tudo aquilo que está no seu alcance, previsto para que você faça, aí você vai se comparar a um pássaro, a um verme, a um animal, a qualquer outra coisa, a um lírio, qualquer outra coisa. Tá? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte. Vivamos o presente e deixemos que o futuro, tá? Para a sua época correta, para quando ele for acontecer. Tá? Divaldo conta o caso que ele tinha uma colega de trabalho que era uma mulher já chegando nos 30, assim, não era casada, né? Naquele tempo não era muito bem vista. E um dia ele perguntou, você é feliz? Ela falou assim, ai, Divaldo, não sou não. Eu vou ser feliz quando eu casar. Reza para eu casar? E ele pega e vai reza. E não é que ela arrumou um bom partido? E aí casou? E aí Divaldo chega para ela e fala assim, e agora, você casou, tá feliz? Falou, ai, Divaldo, é tão duro casar, morar no fundo da casa da sogra. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casinha. Pode ser pequena, pode ser, não tem problema. Reza para eu. Aí ele rezou e ó que ela compra uma casa naqueles loteamentos lá no fim do mundo, lá onde o Judas perdeu a bota, e ela tá lá e aí conseguiu, foi na inauguração, não cabia muita gente dentro da casa, e aí ele pergunta para ela, e agora, você já casou? Já comprou sua casa? Tá feliz? Fala, ai, Divaldo, olha, essa casa é muito longe. Tá? Essa casa, eu preciso pegar 2, 3 ônibus para chegar no serviço. Aqui eu tenho que acordar de madrugada, eu chego tarde em casa. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carrinho para eu poder ir e voltar. E vai rezar de novo, e aí vai, e ela compra, de repente um dia ela chega de fusquinha. E ele pergunta, tá feliz agora? Fala, Divaldo, tá bom, mas não tô feliz, Divaldo. A casa é muito vazia, eu só vou ser feliz quando eu tiver meus filhos, 3 filhos. E vai rezar. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e aí, tá feliz? Ah, não, só quando eles crescerem. Filho é uma preocupação. Eu não sei se eles vão estudar, o que eles vão fazer, se eles vão ter... E só quando eles crescerem e casarem. E aí os filhos cresceram, casaram, e ele pergunta para ela, e agora, tá feliz? Ai, Divaldo, a casa ficou vazia de novo. Meus filhos casaram e foram embora, eu estou sozinho com meu marido, é uma tristeza, só nós dois naquela casa. Eu vou ser feliz quando vierem os netos. E aí começaram, vieram os netos. E ele pergunta, e agora que vieram, está feliz? Fala, já desisti, eu vou deixar para outra encarnação. Para mostrar que nós nunca estamos felizes, tá? A gente costuma dizer que a felicidade para nós é igual a bola no jogo de futebol. Tem 22 marmanjos, agora tem as marmanjas também, correndo atrás da bola. E a hora que ele pega ela no pé, ele chuta para frente. Ou passa para o companheiro e corre atrás de novo. E chuta para frente, corre atrás de novo, passa para o companheiro. Nós somos sempre assim. A felicidade nossa, nós estamos sempre buscando algo lá. Então, nós temos que aprender a ser felizes com o que nós temos agora, neste momento, com os recursos que nós temos, porque nós estamos no local certo, com as pessoas certas, com os recursos necessários para cumprir aquilo que nós viemos aqui fazer, tá? E no presente, que é um verdadeiro presente, apenas 5% das pessoas vivem no presente. É muito triste isso, tá? Então, ou você vive recordando o passado, ou você vive no futuro e você vive muito pouco aquilo que é dado para você, que é aquele momento que não vai voltar,
e que não tem como acumular, que é o seu presente. Tá? Rossando Klinge faz uma analogia que ele diz que você ficar relembrando o passado é mais ou menos assim, ó. Diz que estava o passageiro no avião, tá? E de repente entrou numa instabilidade e deu uma ânsia de vômito nele, ele não tinha um saquinho para vomitar, e tinha uma Tupperware que ele levou alguma coisa e estava vazia, ele vomitou na Tupperware. Estampou a Tupperware e levou embora, tá? Aí ele desceu, chegou lá na casa dele, abriu para a mulher dele, ó, tá vendo, ó, o que me aconteceu? Vomitei lá no avião, não tinha o saquinho, tá? Aí ele leva no trabalho para mostrar para todo mundo, e ele vai, e aquilo vai azedando, conforme ele vai mais falando, aquilo vai ficando mais azedo, mais mal cheiroso, tá? E nós, com o nosso passado, somos mais ou menos assim. Quando nos acontece uma coisa, nós queremos contar e nos satisfazemos de ter uma desgraça maior do que do outro. A gente faz uma disputa para quem vai contar uma história mais triste a respeito de nós. Nós temos que ser sempre positivos, ter sempre bom ânimo. Temos que viver a vida com bom humor, tá? Independente do que está acontecendo, como diz Madre Teresa, se a tristeza entrou em seu coração, não deixa sair ao seu rosto. Não deixa, aliás, não deixa a tristeza entrar em seu coração. Mas caso já tenha entrado, não deixe ela sair ao seu rosto, tá? Porque um rosto feliz, um rosto alegre, um rosto amigo, atrai companheiros, atrai bons espíritos, que nós sabemos que os espíritos se aproximam de nós pela afinidade, pelo que nós estamos pensando, né? Aqui nós temos alguns vultos históricos da Bíblia, que alguns souberam ressignificar o seu passado e outros deixaram com que seu passado estragasse todo o seu futuro. A primeira é Herodias, tá? Aquela mulher casada com Herodes, tá? E que ela era casada com o irmão dele, depois largou, e João Batista, na época, falava muito mal dela, falava que ela era uma prostituta, e falava, e ela tinha ódio de João Batista, mandou prender, e ela queria se vingar de qualquer jeito, porque ela teve um passado muito negativo. E, num dos aniversários de Herodes, a filha dela, Salomé, foi dançar para o rei, tá? O marido dela, né? Foi dançar. E ele ficou encantado, apaixonado por Salomé. Isso tudo está na Bíblia, gente. Isso tudo é história, tá? E aí, então, ele ele já tinha bebido um pouco de vinho, já estava meio alterado, e ele fala para ela: peça o que você quiser, eu te darei qualquer coisa. Era a oportunidade dela de pedir alguma coisa útil para a sua vida, e ela chega para a mãe: mamãe, olha, ele falou que eu posso pedir o que eu quiser. E o que a mãe fala para ela? Eu quero a cabeça, pede-se para ele a cabeça de João Batista. Mas, mãe, o que nós vamos fazer com a cabeça? Essa parte eu estou inventando, tá? Mas o resto é realidade. E o que nós vamos fazer? Peça a cabeça de João Batista. E ele pediu, e a cabeça de João Batista foi levada numa bandeja, como consta nas Escrituras. É uma mulher que não soube superar o seu passado, não soube superar o seu ódio, e fez com que aquilo complicasse a vida dela no futuro. Então, todas as vezes que nós ficamos presos ao passado, principalmente quando ele é negativo, e usamos aquilo negativamente, isso vai nos comprometer o nosso futuro. Nós temos, no segundo quadro aqui, nós temos Maria de Madalena, aquela jovem, que ela era uma atormentada, Jesus expulsou um monte de demônios dela, espíritos negativos dela, tinha uma vida muito complicada, tá? E aí ela conhece Jesus expulsa os espíritos e ela passa a ser uma seguidora, e onde Jesus estava, ela estava lá, uma das discípulas mais fiéis que Jesus teve. Ela, daquele passado atormentado que ela tinha, ela ressignificou para seguir o Mestre, ao ponto dela ser escolhida para a aparição de Jesus, quando ele vem da, entre aspas, ressurreição dele, tá? Nós temos aqui embaixo à esquerda, nós temos o beijo de Judas, e temos à direita Pedro, tá? Então, são dois personagens, Pedro e Judas, que conheciam Jesus, conviveram com Jesus,
beberam na mesma taça de Jesus, se usufruíram de todos os ensinamentos de Jesus, todos. Mas eles têm mais alguma coisa em comum. Os dois traíram Jesus. Judas vendendo por 30 moedas de prata e Pedro negando-o 3 vezes antes do galo cantar. Mas tem uma diferença muito grande entre eles. O que cada um deles fez com esse passado em relação ao futuro. Judas se arrependeu, entre aspas, ficou atormentado, foi devolver as moedas de ouro e suicidou-se. Não soube lidar com aquele passado, não soube lidar com aquela situação, não soube ressignificar, porque conhecendo Jesus, ele sabia que se ele fosse até Jesus, pedisse perdão, Jesus iria aceitá-lo normalmente, como qualquer outro. Mas ele não teve essa hombridade, preferiu as vias do suicídio. Uma situação negativa levou a uma pior ainda. Enquanto que Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, reconheceu o erro. E a partir daí passou a ser um dos maiores propagadores, fundou a Casa do Caminho e começou a divulgar o cristianismo, a reunir todos os apóstolos para a transmissão dos ensinamentos de Jesus. Tá? Então, nós vemos que Pedro ressignificou aquele ato dele negar Jesus, que poderia ser muito negativo, ele simplesmente ressignificou e passou a ser um trabalhador, e quando ele foi morrer, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, que ele não era digno de morrer como mestre. No meio, embaixo da figura aí, nós temos Paulo, Saulo de Tarso, aquele homem poderoso, homem do Sinédrio, que tinha o poder de decidir vidas, que tinha uma família abastada, que tinha tudo de bom na mão, entre aspas, tudo de bom materialmente falando, né? E que ele começou a perseguir e matar cristãos até o dia que ele vai e na estrada de Damasco, ele vai para prender Ananias, e na estrada de Damasco, ele vê um clarão, ele cai do cavalo e ele vê uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és? Ele fala: sou Jesus, a quem tu persegues. O que nós faríamos no lugar de Paulo? Ah, senhor, me desculpa, eu não sabia, eu achava que Moisés é que era bom, que era verdadeiro, eu achava que o senhor não era isso tudo e não sei o quê. Nós vamos nos justificar. Não, Paulo não falou nada. Paulo estabeleceu uma linha divisória entre o seu passado como Saulo e a partir daquele momento, e ele simplesmente fala: Senhor, que queres que eu faça? Sem justificar, sem lamentar, sem sofrer por causa disso, foi trabalhar. E é isso que falta no nosso comportamento. Colocarmos uma linha, um ponto final naquilo que já foi e perguntarmos diariamente a Jesus: o que queres que eu faça? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? E vou colocar a mão no arado e vou realmente fazer porque é necessário. Então nós vemos exemplos de pessoas que ressignificaram o seu passado, não ficaram morando nele e se deram bem e refizeram o seu futuro, enquanto que outros, pelo contrário, estão aí se perdendo na vida, né? Aqui nós temos mais alguns exemplos, nós vamos só citar a parábola dos 2 filhos, parábola do filho pródigo, tá? Aquele jovem que falou para o pai: me dá tudo que é meu, que eu vou me embora. E ele foi e gastou tudo, torrou com as meretrizes, com as farras, e de repente ele se vê sem nada, comendo a comida que dava para os porcos. E ele fala na fazenda: no meu pai, os seus funcionários têm comida melhor que essa. Não sou digno de voltar a ele, mas vou voltar e pedir para ser um dos seus trabalhadores, um dos seus funcionários. E ele volta. E o pai, quando vê aquele jovem, o pai se enche de alegria e manda matar uma novilha, trazer sandálias e outras coisas mais, né?
Porque ele sabia que aquele filho estava vivo e voltou. Não importa o que ele fez, não importa o que ele pediu, não é hora de você questionar o que foi feito, é hora de você vivenciar aquele momento de transformação do seu filho. Enquanto que o filho mais velho, quando chega, fica todo enciumado, ele não se contentou com o pai alegre com a volta do filho e foi questionar: meu pai, eu faço todas as suas vontades, você nunca matou nada para mim e agora para esse irmão pervertido aí o senhor vai fazer tudo isso? Então, aquele jovem, aquele irmão não teve a mesma visão do pai, tá? Não ressignificou aquilo porque ele sabia, ele estava interessado nas posses porque ele sabia que agora ele ia ter que dividir a herança com o outro também, tá? Aqui nós temos uma frase de Chico Xavier: aos outros eu dou o direito de ser como sou, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E um exemplo muito grande que nós temos é de Nelson Mandela, que ficou preso quase a vida toda, se não me engano, eu me esqueci quanto, 28 anos ou mais. Foi maltratado numa cela pequena, numa cela que não dava a altura dele, que foi maltratado. E quando ele saiu da prisão, ele se tornou presidente. Tá? E aí, qual que seria o normal de qualquer um de nós? Buscar todas aquelas pessoas que te maltrataram, te judiaram, e você se vingar. Ele não. Ele chamou aquelas pessoas para que eles vissem que ele era um ser humano, que eles participassem do seu governo. Chamou o seu carcereiro para almoçar com ele, para comer junto com ele. E ele fala assim, ó: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura, o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. E como diz Sócrates, quando ele estava lá na prisão, que os discípulos chegaram e falaram: Sócrates, nós vamos te libertar, vamos fugir. Fugir por quê? Você está preso aqui. Eu não estou preso. Mas e essas paredes? Essas paredes prendem o meu corpo. Sócrates é livre, o meu espírito é livre. Preso está quem tem vícios, quem tem defeitos. Então, nós percebemos qual que é o nosso comportamento que nós devemos fazer. E aqui nós vamos trazer aqui rapidamente, nós ainda temos 10 minutos, né? Uma coisa que eu peguei na internet aqui, um texto que eu peguei na internet, tá aí o endereço, né? E ele fala assim, ele dá algumas recomendações de como nós podemos esquecer o passado. Primeiro, construindo uma atitude positiva, sempre positiva, não negativamente, não ficar na lamentação. Afaste-se da situação. Então, se aquilo está te fazendo mal e você vai para algum lugar, tem alguma coisa que faça te lembrar, você afaste daquilo. Se alguém vier comentar, não dê trela, não lembre, não puxe a conversa, porque todas as vezes que você faz a lembrança, você traz aquilo à tona e você aí não consegue se libertar. Acabe com crenças erradas e saiba realmente o que é verdade, o que a doutrina espírita nos fala. A doutrina espírita nos fala que nós somos imperfeitos ainda, que nós estamos na escala lá embaixo, que nós cometemos erros, que nós estamos num planeta de provas e expiações em que o mal ainda predomina e que nós estamos sujeitos ao mal, mas nós temos que nos dar o direito de ser cada dia melhor. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para combater as suas más tendências e as suas más inclinações. Ou seja, hoje eu estou melhor que ontem e amanhã é melhor que hoje. Aceite a mudança, mudar é muito difícil para nós. Medite e ore. Tá? Aceite os outros, aprenda a perdoar, aceitar as pessoas do jeito que elas são, não importa o time de futebol, não importa a ideologia política, não importa a ideologia de gênero, não importa nada. Cada um é responsável pela sua vida. O respeito consiste, a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Aprenda a perdoar, não coloque a culpa nos outros. Não se dê de vítima, não existe vítimas. Existem pessoas injustas e existe injustiça. Mas eu não sou vítima, eu sou responsável, porque tudo que eu estou passando é resultado das minhas necessidades reencarnatórias, daquilo que eu fiz anteriormente, como está lá no capítulo 5º do Evangelho. Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Se não tiver aqui, vai estar em outra vida. Mantenha o foco em mudar a si mesmo.
Ninguém consegue mudar o outro, tenha isso em mente. Ninguém. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Aliás, tudo que Jesus nos disse, tudo que Jesus nos falou, não foi para o outro, foi para mim. Se a tua mão é motivo de escândalo, arranca e joga fora. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca e joga fora. É melhor você entrar na vida sem a mão, sem o olho, sem o pé, do que ele ser motivo de sua perdição. Se a vossa justiça não for maior do que dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. É para mim, não é para o outro. Antes de você ver o cisco no olho do teu companheiro, retira a trave que no céu. É para mim. Então, antes de ir ao templo orar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vá, reconcilia-te com ele, depois venha. Então, vocês percebam que Jesus não está preocupado, não existe nada nos ensinamentos de Jesus que fala, mude o seu próximo. Não, é para você mudar a si mesmo, para você se transformar. Aceite-se. O que é aceitar-se? Me perdoaram. Jesus nos falou que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se eu tenho que perdoar o próximo, por que eu não me perdoo? Desabafe, confesse com um amigo, com uma pessoa de confiança. Tira aquele peso da sua consciência, conversando com alguém. Peça desculpas quando estiver errado, não tenha medo. E também, quando estiver certo, pode pedir, não tem problema nenhuma. Tá? Se você errou, fez errado, conserte, vai lá. Repare aquilo que você fez. Não temam medo. Ter medo é normal. Ter medo de ter medo, não é normal. Tá? Siga em frente. Concentre-se no presente e no futuro. Mas não para viver o futuro. Somente pense no seu planejamento. Experimente uma mudança de comportamento. Peraí, deixa eu ver aqui, que aqui... Transforme o arrependimento e a perda em combustíveis para o futuro, tá? Então, tem essas recomendações que nós temos aqui, de algumas maneiras como nós podemos ressignificar o nosso passado, tá? E aí uma frase que nós falamos no começo, né? Depressão é o excesso de passado. Quando você pensa muito no passado, você tem depressão. Quando você pensa muito no futuro, você tem ansiedade. E quando você pensa exageradamente no presente, não vivenciando, mas preocupando-se com ele, você tem o estresse, né? E aqui nós temos uma frase de Sartre que nos diz: viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Tudo na nossa vida vai ter ponto positivo, vai ter ponto negativo. Tudo. Se eu quero ter um filho, eu tenho o lado bom, que é muito gostoso, você ter um filho, é muito prazeroso, mas você tem todas as noites mal dormidas, todas as complicações, a preocupação com o seu futuro, com a sua educação, com outras coisas mais, tá? Então, se eu quero ter um carro novo, é bom, é ótimo, porém, eu vou ter as consequências de depois ter que pagar o IPVA, que é muito alto, fazer um seguro e outras coisas mais. Tá? Então, o pastor, ele nos fala que ele foi um dia na casa de um amigo, e o amigo dele falou assim: pastor, o senhor gosta de Coca-Cola? Ele falou: eu gosto. Você quer Coca-Cola? Eu quero. E quando ele foi entregar, ele falou: não. Mas o senhor não gosta? Gosta. O senhor quer? Quer. Toma, não. Depois da terceira ou quarta vez, ele falou: não estou te entendendo. Você fala que gosta, você fala que quer, eu vou te dar, você não pega. Ele falou: meu amigo, Coca-Cola é a coisa mais gostosa que tem. Isso aí vicia, isso aí tem química. Isso aí vicia e aí te deixa doido. Eu quero. Tá? Se eu gosto de Coca-Cola, é claro que eu quero. Só que eu não devo. Porque isso vai me fazer mal para a saúde, isso vai me engordar, isso é química pura, isso vai me viciar. Então, eu tenho que fazer uma diferença, saber o que eu gosto, o que eu quero e o que eu devo fazer. Esse é o princípio básico da doutrina. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu devo fazer. E quando eu penso em o que eu devo fazer tudo aquilo que for bom para o meu espírito, que vai me conquistar tesouros que as traças não roem, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, que são os tesouros imperecíveis da alma, que mesmo quando eu desencarnar, eles seguirão comigo, tá? E para finalizar, uma frase de Chico Xavier, que ele nos diz: embora
ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, não nos preocupemos com o que passou. O que está feito, está feito. O prato quebrou, compra outro. Não tem mais o que fazer. Já quebrou. Tá? Não vamos nos preocupar com coisas que não tem como você corrigir e reparar. Vamos nos preocupar com a nossa mudança de comportamento para não repetir atitudes que não deveríamos ter feito, para que nós tenhamos, sim, o nosso progresso moral necessário para a nossa evolução espiritual. Tá? Muito obrigado a todos. Que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Que assim seja, Eduardo. Perfeito, perfeito. Agora, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Que é o mais importante. Se esforçar. Mais difícil. Mais importante e o mais difícil. Que é pôr em prática, né? Todos esses ensinamentos. Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, tá? Essa daqui é uma cacetada na gente, tá? Poderia o homem, pelos seus esforços, combater as suas más tendências e más inclinações? E eu divido a resposta em 3 para não ficar muito chato, né? Porque é muito chato, né? Sim. Frequentemente com fracos esforços. O que lhes falta é a vontade. Vontade. Essa palavrinha mágica. Quão poucos de vós fazem esforços. E é nisso que nós devemos nos apoiar, nos amparar, para que tenhamos vontade e execução daquilo que é necessário fazermos. Muito legal. Perfeito. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Lembrando que até coloquei aqui, né? Na próxima terça-feira a gente vai ter a Tatiana Pavone, com a palestra online, e no domingo, presencialmente, às 9 da manhã, nosso presidente, o Roberto Freitas, a palestra será dele, tá? E todos estão convidados. Mais uma vez, lembrando todos da nossa feijoada, a renda de tudo que é arrecadado com a feijoada é revertido, né, para a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, que é a mantenedora da Creche Azul, lá no Jardim das Hortênsias, tá? E todos estão convidados, todos nós temos convites da feijoada. Gostaria, Eduardo, se você pudesse fechar com chave de ouro, fazer a prece de encerramento para nós, por gentileza. Ainda, Mestre Jesus, os nossos agradecimentos pela oportunidade que temos de estarmos aqui, conhecendo, mesmo que à distância, novos amigos, aumentando a nossa parentela espiritual, aproveitando ainda este ambiente de luz espiritual que recebemos dos nossos mentores, das pessoas, dos espíritos amigos e familiares, e pedirem benefício da nossa humanidade, pedirem benefício da nossa doutrina espírita, pedirem benefício do nosso Brasil neste ano, que tenhamos uma paz maior nessas nossas eleições, em que o espírito do amor sobreponha o espírito político e que nós possamos retornar aos nossos lares, carregando esta luz, carregando estas vibrações positivas, para que repartamos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho e que possamos, Mestre, com a ajuda do nosso anjo da guarda, colocarmos no nosso dia a dia em prática os teus ensinamentos, a tua doutrina, tornando-nos melhores e tornando-nos exemplo para toda a sociedade. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Eduardo, muito obrigado. Esperamos a próxima oportunidade em tê-lo aqui conosco. É sempre uma alegria recebê-lo. Força aí dos trabalhos que você desenvolve na cidade de Barretos, né? Que a espiritualidade ampare todos vocês. Conte sempre com as nossas orações. Viu? Obrigado. Temos, né? Quem faz o bem, tem aquele momento que surgem as dificuldades, que sejam fortalecidos. A gente sabe que não é fácil manter a filantropia, né? Mas um ato, nossa, muito louvável, principalmente quando cuida dos nossos animais, né? Que a gente ama tanto, que são tanto exemplos para nós. Obrigado, muita luz a todos que estiveram conosco. Até a próxima terça-feira com a Tatiana Pavone e domingo presencialmente com o Roberto lá no Mestre Jesus. Tá bom, pessoal?
Eduardo, excelente noite para você, boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Muito obrigado. Grande abraço.